idosa é abandonada e deixada sozinha, sem nada na mata, pelo filho mais velho. Mas o que acontece depois? A caminhonete parou no meio do nada. Nenhuma casa à vista. Apenas o verde denso da Mata Atlântica se estendendo por todos os lados. Dona Aparecida segurou a alça da porta com força, sentindo o coração acelerar enquanto o filho desligava o motor. Ele não olhou para ela. Apenas disse que precisava verificar algo na estrada. Quando ela percebeu que ele voltava sem a mochila dela, sem suas coisas, sem nada, entendeu que aquele não era um passeio, era um abandono. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. E me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. O sol de março queimava forte sobre a rodovia que cortava o interior do Espírito Santo. Dona Aparecida tinha 73 anos, cabelos brancos presos em um coque baixo e mãos marcadas por décadas de trabalho na roça. Ela estava sentada no banco do passageiro da caminhonete F4000 azul, observando a paisagem mudar conforme se afastavam de Linhares, a cidade onde havia passado toda a sua vida. Seu filho mais velho, Carlos Eduardo, dirigia em silêncio. Ele tinha 48 anos, barba por fazer, e um olhar duro que evitava o dela desde que saíram de casa. Aparecida tentava encontrar uma explicação para aquela viagem repentina. Carlos havia chegado pela manhã dizendo que precisavam resolver uns papéis em Colatina, documentos da propriedade que o pai havia deixado antes de morrer. A velha acreditou. Afinal, era seu filho, o primogênito. Aquele que ela embalou no colo quando ainda era um bebê franzino, que ensinou a ler nas noites à luz de lampião, que defendeu quando o pai queria que largasse a escola para trabalhar na lavoura. Mas agora, enquanto a estrada asfaltada dava lugar a uma vicinal de terra batida, cheia de buracos e cercada por mata fechada, Aparecida começou a sentir um aperto no peito que não conseguia explicar. Carlos, por que estamos indo por aqui? Colatina, não é por esse caminho. Ele não respondeu. Apenas apertou o volante com mais força, fazendo os nós dos dedos ficarem brancos. A velha engoliu seco e olhou pela janela. Não havia mais casas, nem postes de luz. Apenas o verde interminável das árvores, cipós e arbustos que formavam uma parede vegetal de ambos os lados da estrada. Carlos Eduardo, estou falando com você. A gente vai resolver isso logo, mãe. Fica quieta. A rispidez na voz dele a fez recuar no banco. Aparecida conhecia aquele tom. Era o mesmo que o marido usava quando estava prestes a explodir. Ela fechou a boca e apertou a bolsa surrada no colo, sentindo o rosário de madeira que sempre carregava dentro. A caminhonete seguiu por mais 20 minutos até que Carlos começou a reduzir a velocidade. Aparecida olhou ao redor e viu que estavam em um trecho ainda mais isolado. Uma curva fechada, mata dos dois lados, nenhum sinal de vida humana. Ele parou o veículo e desligou o motor. O silêncio foi imediato e pesado. Carlos se virou para ela pela primeira vez desde que saíram de casa. Os olhos dele estavam vermelhos, mas não de tristeza. Era raiva, ressentimento. Algo que Aparecida nunca havia visto direcionado a ela com tanta intensidade. Desce! Como? Desce do carro, mãe! Mas, Carlos, o que está acontecendo? A gente não ia para Colatina? Ele socou o painel com força, fazendo Aparecida dar um pulo no banco. O barulho ecoou dentro da cabine como um tiro. Desce logo dessa porcaria de carro! Tremendo, a velha abriu a porta e desceu. As pernas falharam um pouco quando seus pés tocaram o chão de terra. Ela se apoiou na lateral da caminhonete, tentando entender o que estava acontecendo. Carlos desceu do outro lado e foi até a caçamba. Aparecida viu quando ele pegou a mochila velha dela, aquela de tecido azul que ela usava para guardar suas coisas quando viajava. Ele jogou a mochila no chão, aos pés dela. Carlos, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? O filho deu a volta na caminhonete e parou na frente dela.
Estava mais alto, mais forte, mais ameaçador do que Aparecida se lembrava. Ou talvez ela nunca tivesse visto aquela versão dele antes. Você vai ficar aqui. A frase caiu como uma pedra. Aparecida sentiu o mundo girar. O quê? Você me ouviu. Vai ficar aqui. Não tem mais lugar para você lá em casa. Carlos, eu não entendo. Eu sou sua mãe. O que eu fiz? O que você fez? Você existiu, mãe. Você ficou velha, ficou doente, ficou inútil e eu não aguento mais. A Leandra não aguenta mais. Os meninos não aguentam mais. Você é um peso morto naquela casa. As palavras eram como facadas. Aparecida sentiu as lágrimas brotarem, mas forçou-se a não chorar na frente dele. Não ainda. Eu ajudo no que posso, Carlos. Eu limpo, eu cozinho, eu cuido das suas coisas. Você atrapalha. Você fica reclamando de dor, pedindo remédio, querendo atenção. Eu não tenho tempo para isso. Eu trabalho o dia inteiro para sustentar aquela casa e você só suga. Mas eu sou sua mãe, menino. Eu te criei, te dei tudo o que pude e eu já te dei tudo o que eu podia. Agora acabou. Ele voltou para a caminhonete. Aparecida sentiu o pânico tomar conta. Carlos, não faz isso. Não me deixa aqui. Pelo amor de Deus, tem coração. Ele entrou na caminhonete e ligou o motor. Aparecida correu até a janela dele, batendo no vidro. Carlos Eduardo! Carlos! O filho olhou para ela uma última vez. Não havia remorso naqueles olhos. Apenas frieza. Se vira, mãe. Você sempre foi boa nisso. E acelerou. A caminhonete levantou poeira enquanto se afastava pela estrada de terra. Aparecida ficou parada, vendo o veículo desaparecer na curva. Ela gritou, chamou, implorou, mas sabia que era inútil. Ele não ia voltar. Quando o barulho do motor sumiu completamente e só restou o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas ao vento, Aparecida caiu de joelhos no chão e finalmente chorou. As lágrimas não duraram muito. Aparecida aprendeu cedo na vida que chorar não resolvia nada. Ela se levantou do chão, limpou o rosto com as costas da mão e olhou ao redor. A estrada de terra se estendia para os dois lados, sumindo em curvas cobertas por vegetação. Para frente, para onde Carlos tinha ido. Para trás, de onde eles tinham vindo. A velha pegou a mochila do chão e sentou-se em uma pedra na beira da estrada. Abriu o zíper e verificou o que tinha dentro. Uma muda de roupa, a blusa de frio desbotada, um pente quebrado, o terço de madeira e mais nada. Nem água, nem comida, nem dinheiro. Carlos havia planejado aquilo. Não foi um momento de raiva. Foi premeditado. Aparecida fechou os olhos e tentou acalmar a respiração. O sol estava alto, devia ser quase meio-dia. O calor era intenso e ela já sentia a boca seca. Precisava encontrar água, precisava encontrar ajuda, precisava sobreviver. Ela se levantou, colocou a mochila nas costas e começou a caminhar. Escolheu ir para trás, na direção de onde tinham vindo, acreditando que eventualmente encontraria alguma casa, algum sitiante, alguma alma viva que pudesse ajudá-la. O sol queimava. A estrada parecia não ter fim. Aparecida caminhava devagar, sentindo as pernas fracas tremerem a cada passo. Seus chinelos velhos levantavam poeira e logo seus pés estavam cobertos de terra vermelha. O suor escorria pela testa, pelo pescoço, encharcando sua blusa floral. Depois de uma hora de caminhada, ela ainda não havia encontrado nada. Apenas mata, estrada e silêncio. O cansaço começava a pesar. Ela parou à sombra de uma árvore grande e se sentou no chão. A respiração estava ofegante. O coração batia descompassado. Deus do céu, me ajuda, não me deixa morrer aqui sozinha. Ela tirou o terço da mochila e começou a rezar. As contas de madeira deslizavam entre seus dedos, enquanto ela murmurava as ave-marias com a voz trêmula. Rezar sempre a acalmava. Sempre a fazia sentir que não estava completamente sozinha. Mas quando terminou a oração,
A realidade voltou a bater. Ela estava sozinha, abandonada, sem água, sem comida, sem rumo. Aparecida se levantou e continuou caminhando. O sol começava a descer no horizonte quando ela finalmente viu algo diferente à frente. Uma bifurcação na estrada. Um caminho seguia reto, outro virava à esquerda, entrando ainda mais na mata. Ela parou, indecisa. Qual caminho escolher? Não havia placas, não havia pistas. Foi quando ouviu o barulho, um farfalhar de folhas, rápido, vindo da mata à direita. Aparecida se virou assustada. Seria um animal? Uma pessoa? O farfalhar parou. Silêncio novamente. Ela respirou fundo e decidiu seguir reto. Mas mal tinha dado 3 passos quando o barulho voltou, agora mais próximo. E então ela viu um cachorro. Era um vira-lata grande, pelagem marrom e branca, magro, com costelas aparentes. Ele saiu da mata e parou no meio da estrada, olhando para ela. Não parecia agressivo, apenas curioso. Aparecida parou também. Ela e o cachorro se encararam por alguns segundos. Então, para sua surpresa, ele começou a abanar o rabo. Vem cá, menino. Vem. O cachorro se aproximou devagar, farejando o ar. Quando chegou perto, cheirou a mão dela e deixou que ela o acariciasse. O pelo estava sujo, cheio de carrapatos, mas os olhos eram doces. Você também está perdido, não está? O cachorro latiu baixo, como se concordasse. Aparecida sorriu pela primeira vez desde que tinha sido abandonada. Talvez não estivesse tão sozinha assim. Então vem comigo. A gente se vira junto. Ela retomou a caminhada e o cachorro a seguiu. A noite caiu rápido. O céu passou de azul para laranja, depois roxo, e finalmente um negro profundo, salpicado de estrelas. Aparecida não havia encontrado nenhuma casa, nenhuma pessoa, nenhum sinal de civilização. A estrada continuava infinita, serpenteando pela mata escura. O frio chegou com a noite. Aparecida tirou a blusa de frio da mochila e a vestiu, mas ainda assim tremia. O cachorro, que ela começou a chamar de Trovão por causa do latido grave que ele soltava de vez em quando, caminhava ao seu lado, sempre atento. Ela precisava parar, precisava descansar. Mas dormir ali, no meio da estrada, era arriscado. Podia passar um carro, podia aparecer um animal selvagem, podia chover. Aparecida decidiu se embrenhar um pouco na mata, apenas o suficiente para ficar escondida da estrada, mas ainda conseguir voltar se necessário. Ela encontrou uma árvore caída, formando uma espécie de abrigo natural com os galhos. Ali, ela se acomodou, usando a mochila como travesseiro. Trovão se deitou ao lado dela, aquecendo-a com o corpo magro. A velha olhou para o céu através das folhas. As estrelas brilhavam intensas, tão diferentes das luzes fracas da cidade. Ela pensou em Carlos. Pensou em como tinha chegado até ali. Pensou em tudo que tinha feito errado para merecer aquilo. Mas por mais que procurasse, não encontrava respostas. O sono veio lento, pesado, cheio de sonhos ruins. Ela viu o marido, já falecido há 5 anos, chamando por ela. Viu os filhos pequenos correndo pela roça. Viu a casa simples onde morou por tantas décadas, agora vazia e escura. Acordou com o cachorro rosnando baixo. Ainda era noite, mas algo tinha mudado. Havia um cheiro no ar. Fumaça. Aparecida se sentou, alerta. Trovão estava de pé, olhando fixamente para um ponto na mata. Ela seguiu o olhar dele e viu um brilho fraco entre as árvores. Uma luz. Fogo. O coração dela disparou. Seria uma fogueira? Alguém acampando? Ou um incêndio? Ela se levantou devagar, pegou a mochila e começou a caminhar na direção da luz. Trovão ia à frente, cauteloso. Quanto mais se aproximava, mais claro o cheiro de fumaça ficava. E então ela viu. Era uma pequena clareira. No centro, uma fogueira crepitante. E ao redor dela, 3 homens. Aparecida parou, escondida atrás de uma árvore. Observou. Os homens eram jovens. Devia ter entre 20 e 30 anos.
Estavam sujos, vestindo roupas rasgadas, e ao redor deles havia sacos de estopa cheios de algo que ela não conseguia identificar. Um deles segurava uma espingarda. Palmiteiros, ou caçadores, ou coisa pior. Ela começou a recuar devagar, tentando não fazer barulho. Mas Trovão, sem entender o perigo, latiu. O latido ecoou pela mata como um sino. Os 3 homens se viraram imediatamente na direção deles. Quem está aí? Aparecida congelou. Eu disse quem está aí. Sai daí ou eu atiro. Ela não tinha escolha. Saiu de trás da árvore com as mãos levantadas. Trovão ao seu lado ainda rosnando baixo. Os 3 homens se levantaram. Um deles, o que segurava na espingarda, apontou a arma para ela. Que porra é essa? Uma véia? Ela estava tremendo, mas tentou manter a voz firme. Eu me perdi. Estou procurando ajuda. Os homens trocaram olhares. O que estava com a arma abaixou um pouco o cano, mas não completamente. Ajuda! Aqui! Tá louca! Outro deles, mais baixo e atarracado, deu um passo à frente. O que você tá fazendo aqui no meio da mata, vó? Isso aqui não é lugar de gente velha, não. Me abandonaram. Meu filho me deixou na estrada e foi embora. Os 3 ficaram em silêncio. Depois um deles começou a rir. Um riso baixo, maldoso. Que filho da mãe, hein? Aparecida não respondeu. Apenas olhou para eles, tentando avaliar se eram uma ameaça ou uma salvação. O homem com a espingarda se aproximou mais, olhando-a de cima a baixo. Você viu a gente aqui, vó. Isso é um problema. Eu não vi nada. E não vou falar nada. Só quero seguir meu caminho. Ele riu de novo. E qual é o seu caminho? Você nem sabe onde está. Aparecida engoliu seco. Ele tinha razão. Ela estava completamente perdida, completamente vulnerável, completamente à mercê deles. O homem com a espingarda deu mais um passo à frente e Aparecida recuou instintivamente. Trovão rosnou mais alto, mostrando os dentes. O homem baixinho riu. Calma, calma. Ninguém vai fazer nada com a véia. Relaxa, Zé. O tal Zé, o da espingarda, continuou olhando para a Aparecida com desconfiança. Ele tinha uma cicatriz grossa que cortava a sobrancelha esquerda e sumia no couro cabeludo. Os olhos eram frios, calculistas. Você está dizendo que seu filho te jogou aqui e vazou? Aparecida assentiu, sem desviar o olhar. Não podia mostrar fraqueza total, mas também não podia desafiá-los. Foi isso mesmo. Ele disse que eu era um peso. Me trouxe até a estrada ali e foi embora. O terceiro homem, que até então ficara calado, era o mais jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos, magricela com tatuagens no braço. Ele cuspiu no chão e balançou a cabeça. Que mundo, velho! Que mundo! Zé abaixou finalmente a espingarda e sentou-se de volta perto do fogo. Fez um gesto para que os outros fizessem o mesmo. Então olhou para a Aparecida. Senta aí. Mas se tentar qualquer graça, eu te deixo pros bichos. Ela se aproximou devagar e sentou-se na borda da clareira, o mais longe possível deles. Trovão deitou-se ao lado dela, ainda alerta. O homem baixinho, que parecia ser o mais falante, jogou mais lenha no fogo. Qual seu nome, vó? Aparecida. Eu sou Neco. Esse aí é o Zé. E o magrelo é o Léo. A gente tá trabalhando por aqui. Aparecida sabia que trabalhando significava algo ilegal, mas não estava em posição de julgar. Só queria sobreviver até o amanhecer. Neco pegou uma garrafa de plástico cheia de água e ofereceu a ela. Toma, deve estar com sede. Ela pegou a garrafa com mãos trêmulas e bebeu. A água estava morna, com gosto de plástico, mas era a coisa mais deliciosa que tinha provado naquele dia. Bebeu metade da garrafa antes de devolvê-la. Valeu. Neco deu de ombros e jogou um pedaço de carne seca para Trovão, que devorou em segundos. Seu cachorro? Achei ele na estrada, ou ele me achou. Não sei bem. Léo, o jovem, estava mexendo em um dos sacos de estopa. Tirou algo de dentro e começou a comer. Parecia ser pão. O estômago de Aparecida roncou alto, chamando a atenção de todos. Neco riu e jogou um pedaço de pão para ela. Toma,
Deve estar com fome também. Muito obrigada. Ela comeu devagar, saboreando cada pedaço. Era pão velho, duro, mas estava maravilhoso. Enquanto comia, Zé continuava a observá-la. Finalmente ele falou: "Quanto tempo faz que você foi largada aqui?" "Hoje de manhã." "Devo ter andado umas 6, 7 horas. E para onde você ia?" Aparecida deu de ombros. "Não sei, tentando achar uma casa, uma cidade, alguma coisa." Zé soltou uma risada curta, sem humor. "Você tá no meio do nada, vó. A cidade mais próxima é Colatina, e deve estar a uns 40 quilômetros daqui. E o caminho é cheio de mata, de bicho, de gente ruim. Você não chega lá sozinha." As palavras caíram como um martelo. 40 quilômetros. Ela jamais conseguiria andar tudo aquilo. Não com as pernas fracas, sem água, sem comida. "Então eu vou morrer aqui." Ninguém respondeu. O silêncio foi quebrado apenas pelo crepitar do fogo. Léo olhou para Zé, como se esperasse que ele dissesse alguma coisa. Mas o homem apenas ficou olhando para as chamas. Foi Neco quem quebrou o silêncio. "Olha, vó, a gente não pode te levar para a cidade. Seria perigoso para você e para a gente. Mas amanhã de manhã a gente pode te mostrar um caminho que leva até uma estrada maior. Tem mais movimento lá. Talvez você consiga carona." Aparecida olhou para ele com gratidão. "Isso já ajudaria muito, muito mesmo." Neco assentiu e se levantou. "Então dorme aqui perto do fogo. De manhã cedo a gente te mostra o caminho." A velha se deitou no chão, usando novamente a mochila como travesseiro. Trovão se enroscou ao lado dela, e pela primeira vez em horas ela sentiu um pouco de calor, um pouco de segurança. Antes de dormir, olhou para os 3 homens. Eram marginais, criminosos, homens que a sociedade temia. Mas naquela noite foram mais humanos do que o próprio filho dela, e isso doía mais do que qualquer abandono. Aparecida acordou com o primeiro raio de sol atravessando as copas das árvores. O corpo doía inteiro, como se tivesse sido espancada. As costas, as pernas, os ombros, tudo reclamava pela noite no chão duro. Ela se sentou devagar, esfregando os olhos. Trovão já estava acordado, sentado ao lado dela, observando os homens. Neco e Léo estavam desmontando o acampamento, jogando terra no fogo para apagá-lo completamente, guardando os sacos nos ombros. Zé estava mais afastado, de costas, falando baixo no celular. Sim, havia sinal ali. Aparecida pensou em pedir emprestado para ligar para alguém. Mas para quem? Seus outros filhos nunca ligavam. As amigas da igreja eram poucas e nenhuma tinha condições de ir buscá-la. Neco percebeu que ela estava acordada e se aproximou. "Bom dia, dona Aparecida." "Dormiu bem?" "Já dormi melhor, mas obrigada por me deixar ficar." Ele acenou com a mão, minimizando. "Relaxa, a gente vai te mostrar o caminho agora. Mas você tem que ir rápido, viu? Não pode ficar enrolando por aqui." "Eu vou, pode deixar." Zé guardou o celular e veio na direção deles. Olhou para a Aparecida e depois para Neco. "Vamos logo. Eu quero sair daqui antes das 6. Os 3 homens começaram a andar na direção oposta de onde a Aparecida tinha vindo. Ela o seguiu, com Trovão ao seu lado. Caminharam por cerca de 15 minutos por uma trilha estreita que cortava a mata. Era difícil andar ali. Raízes, pedras, buracos. Aparecida tropeçou várias vezes, mas sempre se levantava e continuava. Finalmente, chegaram a uma estrada de terra maior, mais larga, com marcas recentes de pneus. "Aqui", olhou Neco, apontando para a direita. "Se você seguir por essa estrada, em uns 5 quilômetros você chega numa rodovia estadual. Lá passa carro direto. Alguém vai te dar carona. 5 quilômetros." Aparecida olhou para a estrada, calculando se conseguiria. Seria difícil, mas possível. Ela assentiu. "Muito obrigada. De verdade, vocês me salvaram." Neco deu um sorriso torto. "A gente só não te matou, vó. Não é bem salvar. Mesmo assim, obrigada." Zé já estava se afastando, impaciente. Léo acenou para ela e seguiu o companheiro. Neco ficou mais um momento. "Boa sorte."
E cuidado com quem dá carona para você, viu? Nem todo mundo é gente boa. Ela sorriu apesar de tudo. Eu sei. E então eles se foram, desaparecendo na trilha de volta para a mata. Aparecida ficou sozinha novamente. Mas agora tinha uma direção. Tinha esperança. Ela começou a caminhar. Os 5 quilômetros pareceram 50. Cada passo era uma batalha contra o cansaço, contra a dor que subia pelas pernas e se instalava nas costas, contra o sol impiedoso que castigava sem trégua. A Aparecida caminhava devagar, arrastando os pés na terra vermelha da estrada, sentindo o suor escorrer pela testa, pelo pescoço, encharcando a blusa floral que já estava suja e rasgada em alguns pontos. Trovão ia à frente, parando de vez em quando para esperá-la, a língua de fora, os olhos cansados, mas ainda atentos. O cachorro parecia entender que aquela caminhada era uma questão de sobrevivência. Não era um passeio, era uma fuga da morte. O calor era sufocante. A Aparecida sentia a boca seca, a garganta arranhando, mas a água que Neco tinha dado já tinha acabado há muito tempo. Ela olhava para os lados, procurando algum riacho, alguma nascente, qualquer fonte de água, mas havia apenas mata fechada e terra seca. Quando o sol estava quase a pino, ela viu algo que fez seu coração acelerar. Ao longe, como uma miragem, uma faixa escura cortando a paisagem. Asfalto. Era a rodovia. A Aparecida sentiu uma onda de alívio tão forte que quase caiu de joelhos ali mesmo. Mas se segurou. Ainda não podia desistir. Ela acelerou o passo, ignorando a dor, ignorando o cansaço, focando apenas naquela linha preta que representava a salvação. Mais 10 minutos de caminhada, mais 10 minutos de sofrimento, e finalmente ela chegou. A rodovia estadual se estendia à frente dela, uma pista simples, mas bem conservada, com faixas amarelas pintadas no centro e placas de sinalização indicando distâncias para cidades que ela mal conhecia. Colatina, 28 quilômetros. Linhares, 52 quilômetros. Aparecida caminhou até a beira da pista e se sentou em uma pedra grande que ficava logo após o acostamento. Tirou os chinelos e olhou para os próprios pés. Estavam inchados, com bolhas nos calcanhares, rachaduras na sola. Cada passo doía, como se estivesse pisando em cacos de vidro. Trovão se deitou à sombra de uma árvore próxima, exausto. Aparecida pegou a mochila, abriu e verificou o que tinha dentro. A muda de roupa, a blusa de frio, o pente quebrado, o terço. Nada que pudesse ajudá-la ali, nada que pudesse transformar aquela situação. Ela fechou os olhos e rezou. Rezou com fervor, com desespero, pedindo a Deus que mandasse alguém para ajudá-la. Alguém bom, alguém que tivesse piedade de uma velha abandonada. O primeiro carro passou sem nem reduzir a velocidade. Era um sedã prata, vidros escuros, música alta. Aparecida nem teve tempo de acenar. O segundo foi uma moto, o piloto de capacete, olhando fixo para frente. Passou como um raio. Ela começou a acenar para os veículos que vinham. Levantava o braço, fazia gestos desesperados, tentava chamar atenção. Mas nada. Os carros passavam reto, alguns até aceleravam quando viam ela ali. Uma velha suja com um cachorro vira-lata na beira da estrada. Ninguém parava pra gente assim. Meia hora se passou. Depois 40 minutos. Aparecida sentia o desânimo tomar conta. Será que ia morrer ali? Tão perto da civilização? Será que ia ficar naquela pedra até desmaiar de desidratação, até o corpo não aguentar mais? Foi quando ouviu o barulho de um motor diesel se aproximando. Era um caminhão velho de carga, carroceria aberta, buzinando para os carros que vinham na frente. A Aparecida se levantou rápido demais e sentiu uma tontura, mas se segurou. Acenou freneticamente, pulando, gritando, fazendo tudo o que podia para chamar atenção. O caminhão passou reto. Ela sentiu as lágrimas brotarem. Não podia ser. Não podia ter chegado tão perto para morrer assim.
Mas então, milagrosamente, o caminhão começou a reduzir. As luzes de freio acenderam. Ele parou uns 50 metros à frente, no acostamento. Aparecida não perdeu tempo. Pegou a mochila, chamou o trovão e correu na direção do veículo, ignorando a dor nos pés, ignorando o cansaço. Quando chegou perto, viu que não era um caminhão, mas uma caminhonete velha, branca, com propaganda desbotada de uma loja de materiais de construção nas laterais. A pintura estava descascada, os para-choques amassados, mas para ela, aquilo era o veículo mais bonito do mundo. Um homem desceu do lado do motorista. Era de meia idade, devia ter uns 50 e poucos anos, moreno, com uma barriga proeminente que esticava a camisa xadrez que usava. Tinha um boné vermelho do Flamengo na cabeça e uma expressão de surpresa no rosto. "A senhora está bem? O que aconteceu?" A voz dele era grossa, mas gentil. Aparecida tentou falar, mas a emoção era tanta que as palavras não saíam direito. Eu preciso de ajuda." O homem olhou para ela de cima a baixo, vendo o estado deplorável em que estava. Olhou para Trovão, que tinha se aproximado e ficado ao lado dela, protetor. "A senhora foi assaltada? Bateram o carro?" "Não, me abandonaram." "Como assim abandonaram?" Aparecida respirou fundo e contou com a voz trêmula. Contou do filho, da viagem, de ter sido deixada na mata. O homem ouvia com o rosto cada vez mais sério, balançando a cabeça de vez em quando. "Que filho desgraçado! Com todo respeito, senhora, mas que filho da mãe! Eu preciso chegar em Colatina. Preciso de ajuda. Não tenho ninguém, não tenho dinheiro." O homem coçou a barba por fazer, pensativo. Olhou para a estrada vazia, depois para ela novamente. "Eu vou para Colatina mesmo. Vou deixar umas coisas lá no depósito. Posso te dar carona?" Aparecida sentiu o joelho fraquejar de alívio. "Sério? O senhor faria isso?" "Claro. Não vou deixar uma senhora na estrada. Mas o cachorro vai ter que ir na caçamba. Não tenho espaço dentro da cabine. Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada, meu filho. Muito obrigada." Ele a ajudou a colocar Trovão na caçamba, onde o cachorro se acomodou sem reclamar, como se entendesse que aquilo era necessário. Depois, abriu a porta do passageiro para a Aparecida. Ela subiu com dificuldade, os braços fracos demais para se erguer direito, e ele precisou ajudá-la, segurando-a pelo braço. O interior da caminhonete cheirava a óleo diesel, cigarro e suor, mas para a Aparecida era o cheiro do paraíso. Ela se acomodou no banco rasgado, colocou a mochila no colo e fechou os olhos por um momento, agradecendo a Deus. O homem entrou do outro lado, ligou o motor que roncou alto antes de pegar e voltou para a rodovia. "Meu nome é Reinaldo. E a senhora? Aparecida. Maria Aparecida da Silva." "Prazer, dona Aparecida. Sinto muito pelo que aconteceu com a senhora." Ela olhou pela janela, vendo a paisagem começar a se mover. Estavam indo embora dali. Estavam deixando aquele inferno para trás. "Eu tenho mais filhos, sabe? Mais 2. Mas o Carlos, o mais velho, sempre foi diferente. Sempre foi mais duro. Mas eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer uma coisa dessas." Reinaldo balançou a cabeça, mantendo os olhos na estrada. "Infelizmente tem muito filho ruim por aí. Gente que esquece que os pais deram a vida por eles. Minha mãe já morreu, mas quando ela era viva, eu fazia questão de cuidar dela. Levava no médico, comprava remédio, visitava toda semana. Porque é obrigação, né? Obrigação de filho." Aparecida sentiu um aperto no peito. Obrigação. Era só isso que ela queria. Não precisava de muito, não precisava de luxo, só precisava ser tratada com dignidade, com respeito. Mas nem isso Carlos achou que ela merecia. "Seus outros filhos sabem que você foi abandonada?" "Não sei. Acho que não. O Carlos deve ter inventado alguma história. Ele é esperto. Sempre foi. A senhora devia denunciar. Ir na polícia. Isso que ele fez é crime. Crime sério." "Você acha?" "Tenho certeza. Abandono de incapaz. Maus tratos. Tem nome para isso na lei. Ele podia até ser preso."
A ideia de ver o próprio filho preso enchia a Aparecida de tristeza, mas também de uma raiva surda, profunda. Ele merecia. Merecia pagar pelo que tinha feito. Talvez eu faça isso. Não sei ainda. Primeiro preciso me encontrar. Ver o que fazer da minha vida agora. Reinaldo dirigiu por mais 20 minutos, sempre em silêncio respeitoso, apenas quebrando o silêncio para perguntar se ela estava bem, se precisava de água. Ela disse que sim, e ele parou em um posto de gasolina no meio do caminho. Comprou uma garrafa de água gelada e deu para ela. Aparecida bebeu metade de uma vez, sentindo o líquido gelado descer pela garganta, revigorando cada célula do corpo. Quando voltaram para a estrada, ela viu as primeiras placas indicando Colatina, 5 quilômetros. Estava quase chegando. A paisagem começou a mudar. As matas densas deram lugar a pasto, depois a casas esparsas, depois a comércio. Logo estavam entrando na cidade com seus semáforos, suas ruas movimentadas, suas pessoas andando pelas calçadas, como se tudo estivesse normal no mundo. Aparecida olhava aquilo tudo com uma sensação estranha. Era tudo tão normal, tão comum, mas para ela nada mais seria normal. Sua vida tinha sido virada do avesso, tinha sido destruída. E agora precisava reconstruir do zero. Onde a senhora quer descer, dona Aparecida? Ela pensou. Onde mesmo? Não conhecia ninguém em Colatina, não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Tem algum lugar que eu possa fazer uma ligação? Um orelhão, talvez? Tem uma praça aqui perto, Praça da Matriz. Tem orelhão lá. E também tem umas lanchonetes, caso a senhora precise de alguma coisa. Pode me deixar lá então. Reinaldo dirigiu até o centro da cidade e parou em frente a uma praça arborizada, com bancos de madeira pintados de verde, um coreto antigo no centro e, sim, um orelhão funcionando logo na entrada. Aparecida desceu da caminhonete, pegou o trovão da caçamba e se virou para agradecer. Reinaldo estava segurando uma nota de R$ 20 na mão, estendendo para ela. Toma, para você comer alguma coisa, comprar uma água para o cachorro. Não, meu filho, o senhor já fez demais. Não posso aceitar. Pode sim. Eu insisto, R$ 20 não vão fazer falta para mim, mas para a senhora pode salvar o dia. Aparecida pegou a nota com mãos trêmulas, os olhos cheios de lágrimas. Que Deus te abençoe, Reinaldo. Que Deus te dê em dobro tudo o que você está fazendo por mim. Ele deu um sorriso cansado. Só cuida de você, dona Aparecida. E procura a polícia. Faz o certo. Vou fazer. Prometo. Reinaldo acenou, entrou na caminhonete e foi embora, o motor diesel roncando alto pela rua. Aparecida ficou parada na calçada, segurando a nota amassada, sentindo o peso de tudo que tinha acontecido. Ela olhou ao redor. A praça estava cheia de gente. Mães com crianças, velhos jogando dominó debaixo das árvores, vendedores ambulantes oferecendo picolé e água de coco. Vida normal, vida comum. E ela ali, uma mulher destruída por dentro, tentando descobrir como sobreviver. Aparecida caminhou até uma padaria na esquina e comprou um pão francês, um pedaço de queijo e uma garrafa de água. Gastou R$ 7, sobrou 13. Ela voltou para a praça, sentou-se em um banco afastado e dividiu o pão com trovão. O cachorro comeu rápido, faminto. Ela comeu devagar, mastigando cada pedaço, saboreando. Quando terminou, olhou para o orelhão. Precisava ligar para Valdirene, precisava contar o que tinha acontecido, precisava que alguém da família acreditasse nela. Levantou-se, caminhou até o telefone público e, com as moedas que tinha trocado na padaria, discou o número da filha. O telefone tocou, uma vez, 2 vezes, 3. Aparecida segurava o fone com tanta força que os dedos doíam. Ela olhava para a rua movimentada sem realmente ver, o coração batendo descompassado, a respiração presa na garganta. Atende, filha, pelo amor de Deus, atende! Na quarta tocada, ouviu um clique e depois a voz irritada de Valdirene. Alô? Valdirene, filha, é a mãe. Houve uma pausa.
Um silêncio que durou tempo demais. Depois, um suspiro longo, carregado de impaciência. Mãe, que foi agora? Estou no trabalho, não posso ficar falando. Valdirene, aconteceu uma coisa muito grave mesmo. É sobre seu irmão, o Carlos. O que tem o Carlos? Ele fez uma coisa terrível comigo, filha. Ele me pegou ontem de manhã, disse que a gente ia resolver uns papéis em Colatina, uns documentos da propriedade, mas ele me levou para uma estrada no meio do mato e me deixou lá. Me abandonou, Valdirene. Me jogou fora como se eu fosse lixo. Outro silêncio. Mas dessa vez, Aparecida conseguiu ouvir barulho ao fundo. Vozes de outras pessoas, som de telefone tocando, aquele burburinho típico de escritório. Mãe, que história é essa? Que absurdo! O Carlos não faria uma coisa dessas. Fez sim, ele fez. Eu passei a noite na mata, filha, sozinha, com frio, com medo, quase morri. Se não fosse um cachorro que me acompanhou e uns homens que topei no caminho, eu estava morta agora. A voz de Valdirene estava diferente agora. Não era mais apenas impaciência. Era irritação, raiva. Mãe, isso não faz o menor sentido. O Carlos me ligou ontem à noite dizendo que a senhora fugiu de casa, que saiu de manhã sem avisar ninguém, sem dizer para onde ia e que ele ficou o dia inteiro procurando. Ele estava desesperado. Aparecida sentiu o sangue gelar nas veias. Fugir? Eu não fugi de nada. Ele me levou à força, Valdirene. Ele planejou tudo. Mãe, para com isso. A senhora anda muito confusa ultimamente. O Carlos comentou comigo semana passada que a senhora está ficando esquecida, que vive repetindo as mesmas histórias, que confunde as coisas. Eu não confundo nada. Eu sei muito bem o que aconteceu. Seu irmão me jogou no meio da estrada e foi embora. Ele disse que eu era um peso morto, que ele não aguentava mais cuidar de mim. Do outro lado da linha, Aparecida ouviu um barulho, passos rápidos, uma porta se fechando. Valdirene tinha saído de perto dos colegas para ter privacidade. Escuta aqui, mãe. A senhora precisa parar com essa história. O Carlos não faria isso. Ele cuida da senhora, da comida, da casa, aguenta as suas manias, e agora a senhora inventa que ele te abandonou? Isso é absurdo, não é invenção, é verdade. Valdirene, pelo amor de Deus, acredita na sua mãe. A senhora precisa voltar para casa, pega um ônibus e volta. Para de ficar inventando coisa. Eu não vou voltar. Ele vai me matar se eu voltar. Agora está delirando. Matar? Mãe, sério, a senhora precisa se tratar. Deve ser coisa da cabeça. Às vezes, idoso desenvolve essas coisas, essas paranoias. Aparecida sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto, quentes, amargas. A própria filha não acreditava nela. A própria filha estava do lado do agressor. Valdirene, eu sou sua mãe. Eu não minto para você, nunca menti. Por que eu ia inventar uma coisa dessas? Porque a senhora está confusa, mãe, está ficando velha, a cabeça não está boa. Acontece. Minha colega de trabalho estava me contando outro dia que a mãe dela também ficou assim. Começou a acusar o marido de coisas que nunca aconteceram. Tiveram que internar. Eu não preciso ser internada. Eu preciso de ajuda. Preciso que você acredite em mim. Mãe, eu vou desligar agora. Tenho trabalho para fazer. Quando a senhora se cansar dessa birra, volta para casa do Carlos. Ele vai te receber de volta. Valdirene, não desliga. Por favor. Mas a linha já estava muda. O sinal de descagem contínuo ecoava no ouvido de Aparecida como uma sentença de morte. Ela ficou ali, parada, segurando o telefone. As lágrimas escorrendo sem controle. Uma mulher que passava pela calçada olhou para ela com pena, mas não parou. Um menino de uns 10 anos ficou encarando até a mãe puxá-lo pelo braço e levá-lo embora. Aparecida era apenas mais uma velha estranha chorando em um orelhão público. Nada demais. Nada que merecesse atenção. Ela desligou o telefone e saiu do orelhão cambaleando. As pernas estavam fracas, a cabeça girava. Ela se apoiou em um poste e respirou fundo, tentando se acalmar.
Mas a dor era grande demais. A traição era grande demais. Carlos tinha preparado tudo. Tinha criado uma narrativa perfeita. Tinha plantado a semente da dúvida na cabeça de Valdirene, dizendo que a mãe estava com problemas de memória, confusa, inventando coisas. E agora, quando ela contava a verdade, ninguém acreditava. Era a estratégia perfeita. Ele podia fazer o que quisesse, e se ela reclamasse, seria vista como louca, como senil, como problemática. Aparecida, caminhou de volta para o banco da praça e se sentou. Trovão veio e colocou a cabeça no colo dela, como se sentisse a dor. Ela acariciou o pelo áspero do animal e olhou para o céu azul sem nuvens. Deus, o que eu faço agora? Me diz. Me mostra o caminho. Mas Deus não respondeu. Só havia silêncio. E o barulho da cidade ao redor. Ela ficou ali sentada, perdida em pensamentos sombrios, quando uma voz feminina a tirou do transe. A senhora está bem? Aparecida ergueu os olhos e viu uma mulher jovem parada na frente dela. Devia ter uns 30 e poucos anos. Pele morena clara, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo alto. Vestia um uniforme azul claro de enfermeira e carregava uma bolsa a tiracolo. Os olhos eram gentis, preocupados. Estou sim, obrigada. Mas a resposta saiu sem convicção. A mulher não se enganou. Ela olhou para a Aparecida com mais atenção, vendo as roupas sujas, os pés machucados, o cachorro magro ao lado. A senhora não está bem. Posso ver. Aconteceu alguma coisa? Aparecida hesitou. Não queria contar de novo. Não queria passar pela dor de não ser acreditada outra vez. Mas havia algo nos olhos daquela mulher, uma bondade genuína, uma preocupação real. Me abandonaram. Meu filho mais velho me trouxe até o meio do mato e me largou lá. Passei a noite na mata. Consegui chegar aqui hoje de manhã. A enfermeira arregalou os olhos, chocada. Meu Deus, que horror! E a polícia? A senhora já foi na polícia? Ainda não. Tentei ligar para minha filha primeiro, mas ela não acreditou em mim. Disse que eu estou confusa. A mulher balançou a cabeça indignada. Sentou-se no banco ao lado de Aparecida, largando a bolsa no colo. Que absurdo! Que absurdo! E agora, a senhora tem para onde ir? Tem família aqui em Colatina? Não tenho ninguém. Não conheço ninguém aqui. A enfermeira ficou pensativa por um momento, mordendo o lábio inferior. Depois, olhou para a Aparecida com decisão nos olhos. Olha, meu nome é Jéssica. Trabalho no posto de saúde aqui perto. A gente tem uma assistente social lá que pode te ajudar. Ela conhece os trâmites, sabe como procurar abrigo, como entrar em contato com o Ministério Público. Ela pode te orientar direitinho. A senhora quer que eu te leve lá? Aparecida olhou para ela incrédula. Você faria isso? Por mim? Claro que sim. Ninguém merece passar por isso. Ninguém. Vem, vamos. Jéssica ajudou Aparecida a se levantar e as duas caminharam pelas ruas de Colatina até o posto de saúde, que ficava a 3 quarteirões dali. Trovão a seguia de perto, sempre atento. O posto era um prédio simples, térreo, pintado de azul claro, com o símbolo do SUS na parede. Havia uma fila de pessoas esperando atendimento do lado de fora. Jéssica levou a Aparecida direto para os fundos, passando por uma porta lateral que dava acesso às salas administrativas. Bateu na porta de uma sala pequena, com uma placa escrito Serviço Social, e entrou sem esperar resposta. Célia, preciso da sua ajuda. Dentro da sala estava uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de grau pendurado no pescoço por uma corrente. Ela olhou para cima dos papéis que estava revisando e sorriu ao ver Jéssica. Mas o sorriso desapareceu quando viu Aparecida. Meu Deus, o que aconteceu? Jéssica empurrou gentilmente Aparecida para dentro e fechou a porta. Ela foi abandonada pelo filho, no meio da mata. Passou a noite lá e conseguiu chegar aqui hoje. Célia se levantou imediatamente da cadeira e puxou uma cadeira para a Aparecida sentar.
Senta aqui, querida. Me conta tudo. E Aparecida contou de novo, pela terceira vez naquele dia. A viagem com Carlos, o abandono, a noite na mata, os palmiteiros, a carona com Reinaldo, a ligação para Valdirene. Célia ouvia com atenção, anotando detalhes em um caderno. Quando Aparecida terminou, a assistente social suspirou fundo. Olha, dona Aparecida, vou ser muito sincera com a senhora. Casos de abandono de idosos são extremamente comuns no Brasil. Muito mais do que a gente gostaria. Mas são difíceis de provar, especialmente quando não há testemunhas. A senhora vai precisar fazer um boletim de ocorrência. Isso é fundamental. E também vamos te encaminhar para a Defensoria Pública, porque você tem direitos. Direito à pensão alimentícia, direito a cuidados, direito à moradia. E enquanto isso, enquanto a burocracia roda onde eu fico, essa é a parte complicada. Eu vou tentar conseguir uma vaga em algum abrigo temporário para a senhora, mas pode demorar alguns dias, às vezes semanas. Os abrigos estão sempre lotados e tem lista de espera. Aparecida sentiu o desespero voltar. Então eu vou para a rua. Jéssica, que estava encostada na parede ouvindo tudo, se adiantou. Não, ela pode ficar na minha casa. As duas olharam para ela surpresas. Jéssica, você tem certeza? Interveio Célia preocupada. Tenho. Minha casa é pequena. É um quartinho alugado só, mas tem um sofá onde ela pode dormir. Não vou deixar essa senhora na rua. Não vou. Aparecida sentiu um nó na garganta. Mais uma estranha fazendo mais por ela do que a própria família. Menina, você nem me conhece. Por que você está fazendo isso? Jéssica deu um sorriso triste. Porque minha avó passou por uma coisa parecida. Meu tio jogou ela para fora de casa. Ela ficou morando com a gente até morrer. Eu sei o que é. E não vou deixar acontecer com mais ninguém se eu puder evitar. Aparecida levantou e abraçou Jéssica. As duas ficaram ali, abraçadas, enquanto Célia observava com os olhos marejados. Quando se separaram, Célia pegou uma ficha e começou a preencher os dados de Aparecida. Então vamos fazer o seguinte. Agora eu vou te dar um encaminhamento para a delegacia. Você vai lá e faz o boletim de ocorrência. Depois volta aqui e a gente marca um horário na Defensoria Pública. Enquanto isso, fica na casa da Jéssica. E qualquer coisa, qualquer problema, você me procura. Combinado? Combinado. Célia imprimiu um documento. Carimbou, assinou e entregou à Aparecida. Toma, esse é o encaminhamento. A delegacia é ali perto, na rua de trás. Qualquer policial te ajuda a achar. Muito obrigada mesmo. As três saíram da sala e Jéssica acompanhou Aparecida até a delegacia. Era um prédio antigo, com grades nas janelas e um portão de ferro pesado. Dentro, o cheiro era de mofo e café velho. Havia um balcão de atendimento com um policial de plantão, um homem jovem de uniforme azul que atendia com preguiça. Próximo. Aparecida se aproximou e entregou o papel que Célia tinha dado. Preciso fazer um boletim de ocorrência. O policial pegou o papel, leu rapidamente e olhou para ela. Abandono de idoso? Isso! Ele apontou para uns bancos encostados na parede. Senta ali. Daqui a pouco te chamam. Aparecida sentou e esperou. E esperou. Passaram-se 30 minutos. Depois 1 hora. Jéssica estava ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, dando apoio silencioso. Finalmente, chamaram. Um policial mais velho, com cara de cansado e uniforme amassado, a levou até uma salinha nos fundos e começou a fazer as perguntas de praxe. Nome completo, data de nascimento, endereço, filiação. Depois pediu que ela contasse o que tinha acontecido. Aparecida contou, de novo, pela 4ª vez. Cada vez que contava, doía um pouco menos. Ou talvez ela estivesse ficando entorpecida. O policial anotava tudo em um computador velho, digitando com 2 dedos. Quando ela terminou, ele parou de digitar e olhou para ela. A senhora tem alguma testemunha? Alguém que viu seu filho te deixar na estrada? Não,
Só nós dois estavam lá. E os homens que a senhora disse que encontrou na mata, eles podem testemunhar? Eles são palmiteiros, estavam trabalhando ilegalmente. Duvido que queiram aparecer. O policial suspirou. Então, vai ser a palavra da senhora contra a do seu filho. E pelo que a senhora mesma disse, ele já está espalhando que a senhora fugiu, que está confusa. Isso complica. Mas eu não estou confusa. Eu sei muito bem o que aconteceu. Eu acredito na senhora, mas a justiça precisa de prova. Sem testemunha, sem evidência física, fica difícil. Então ele vai ficar impune? Não necessariamente. A gente vai investigar. Vou pedir para falarem com ele, com sua filha, com vizinhos. Ver se alguém viu ou ouviu alguma coisa. Mas não posso garantir nada. Aparecida sentiu a frustração subir pela garganta como bile. A justiça não estava do lado dela. A lei não estava do lado dela. Ninguém estava. O policial imprimiu o boletim, pediu que ela assinasse e entregou uma cópia. Guarda isso. Vai precisar para a defensoria. Ela pegou o papel e saiu da sala. Jéssica esperava lá fora. E aí? Fizeram o boletim. Mas disseram que sem prova é difícil. Jéssica apertou o braço dela, solidária. Vamos na defensoria amanhã. Eles vão poder ajudar mais. Então levou Aparecida para casa. A casa de Jéssica ficava em um bairro operário de Colatina, ruas apertadas de paralelepípedo, casas geminadas pintadas em cores desbotadas, varais com roupas penduradas nas janelas. Era um lugar humilde, mas limpo. A casa em si era minúscula, apenas um cômodo que servia de quarto e sala ao mesmo tempo, com uma cozinha americana e um banheiro minúsculo nos fundos. Quando entraram, Aparecida olhou ao redor. Havia uma cama de solteiro encostada em uma parede, um sofá velho, mas arrumado de frente para uma televisão pequena, uma mesinha de plástico com 2 cadeiras. Era tudo que Jéssica tinha. E ela estava oferecendo aquilo a uma completa estranha. Fica à vontade. Não é muito, mas é limpo. Já é mais do que eu mereço. Muito obrigada. Para de agradecer. Sério, você vai me cansar. Jéssica sorriu e foi até um armário pequeno de madeira. Tirou uma toalha meio desbotada e uma muda de roupa simples. Uma bermuda e uma camiseta. Toma. Vai tomar banho. Deve estar precisando. O chuveiro é ruim, só esquenta de vez em quando, mas funciona. Aparecida pegou as coisas com gratidão. Fazia 2 dias que não tomava banho de verdade. Sentiu-se imunda. O banheiro era apertado, mal dava para se virar lá dentro. O chuveiro era elétrico, velho, fazendo barulho quando ela ligou. A água saiu gelada primeiro, depois morna. Aparecida ficou debaixo da água por longos minutos, esfregando a sujeira do corpo, lavando o cabelo com o shampoo barato que encontrou no canto do box. Viu a água suja escorrer pelo ralo e sentiu-se um pouco mais humana. Quando saiu, vestindo a roupa emprestada que ficava grande nela, encontrou Jéssica na cozinha, preparando o jantar. Cheirava a alho e cebola refogados. O estômago de Aparecida roncou alto. Tô fazendo arroz, feijão e ovo. Não tenho mais nada aqui em casa. Amanhã eu compro mais coisa. Tá ótimo. Qualquer coisa tá ótimo. Elas comeram em silêncio, sentadas na mesinha de plástico. Aparecida devorou a comida, sentindo cada grão de arroz, cada garfada de feijão, como se fosse a melhor refeição da vida. Jéssica observava com um sorriso triste. Quando foi a última vez que você comeu direito? Antes de ontem. No café da manhã. Antes do Carlos aparecer. Jéssica balançou a cabeça. Que situação. Eu ainda não consigo acreditar que um filho faça uma coisa dessas com a própria mãe. Eu também não. Eu criei aquele menino. Dei tudo o que eu tinha. Passei fome para ele comer. Fiquei sem roupa para ele se vestir, e ele me jogou fora como se eu fosse nada. As palavras saíram amargas, carregadas de dor. Jéssica estendeu a mão sobre a mesa e tocou-a de Aparecida. Você não é nada. Você é uma pessoa que merece respeito e dignidade. E a gente vai conseguir isso para você.
Eu prometo. A Aparecida apertou a mão dela, sem conseguir falar. A emoção era grande demais. Depois do jantar, Jéssica arrumou o sofá com um lençol e um travesseiro fino. Não é confortável, mas é melhor que o chão. Tá perfeito. Muito obrigada. Para de agradecer, mulher. Vai dormir. Aparecida se deitou no sofá, que rangeu sob seu peso. Era duro, curto demais para suas pernas, mas era quente e seguro. Trovão se deitou no chão ao lado, já acostumado com a nova rotina. A luz foi apagada e a casa ficou silenciosa. Aparecida olhou para o teto, ouvindo os barulhos da rua lá fora. Carros passando, vizinhos conversando, um cachorro latindo ao longe, vida normal, vida comum. E ali estava ela, uma mulher de 73 anos que tinha perdido tudo. Família, casa, identidade, mas ainda estava viva, ainda estava lutando. E enquanto houvesse vida, haveria esperança. No dia seguinte, Jéssica acordou cedo para trabalhar. Acordou. Aparecida também preparou um café simples com pão e margarina e depois se arrumou para sair. Eu volto à tarde. Tem comida na geladeira se você quiser almoçar. E não sai de casa sozinha, tá bem? Ainda não conhece a cidade. Pode deixar, não vou sair. Jéssica saiu apressada, atrasada para o plantão. Aparecida ficou sozinha na casa pequena. Lavou a louça do café, arrumou o sofá, deu comida para Trovão. Depois sentou e ficou olhando pela janela. O dia passou devagar, muito devagar. Ela almoçou sozinha. Depois tentou assistir televisão, mas não conseguiu se concentrar. Os pensamentos voltavam sempre para Carlos, para Valdirene, para tudo que tinha acontecido. Será que tinha feito alguma coisa errada? Será que tinha sido uma mãe ruim? Será que merecia aquilo? Não. Ela sabia que não. Tinha feito o melhor que podia. Tinha amado seus filhos, mesmo com todas as dificuldades. Mas o amor nem sempre é retribuído. Jéssica voltou às 6 da tarde, cansada, mas sorridente. Boa notícia. Consegui horário na defensoria para amanhã de manhã. Vamos juntas. Sério? Sério? A Célia ligou lá e conseguiu encaixar você. Que maravilha. Obrigada, menina. No dia seguinte, foram até a Defensoria Pública, um prédio antigo no centro de Colatina, lotado de gente esperando atendimento. Aparecida pegou senha e esperou. 2 horas depois, foi chamada. A advogada que a atendeu era jovem, devia ter uns 30 anos, cabelos lisos presos em um rabo de cavalo, terninho azul marinho. Apresentou-se como doutora Patrícia e pediu que Aparecida contasse tudo. E ela contou. Pela 5ª vez, Patrícia ouvia atentamente, fazendo anotações em um bloco. Quando Aparecida terminou, a advogada olhou para ela com seriedade. Dona Aparecida, vou ser franca com a senhora. Processos criminais de abandono de idoso são difíceis sem provas concretas, mas a gente pode trabalhar na esfera civil. Vamos entrar com uma ação de alimentos contra seu filho. Ele tem obrigação legal de cuidar da senhora, de prover o sustento. Se ele te abandonou, a gente pode exigir que ele pague pensão alimentícia. E também vamos pedir uma medida protetiva para que ele não se aproxime da senhora. E isso vai fazer ele ser preso. Não necessariamente, mas se ele descumprir a ordem judicial, aí sim pode ser preso por desacato. Aparecida pensou. Não era o que queria. Queria justiça de verdade. Queria que ele pagasse pelo sofrimento que causou. Mas talvez aquilo fosse o máximo que conseguiria. Então vamos fazer isso. Ótimo. Vou precisar de alguns documentos da senhora. RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento. Aparecida sentiu o coração afundar. Não tenho nada disso. Tudo ficou na casa dele. Patrícia anotou. Sem problema. Vamos tirar segunda via de tudo. Vai demorar algumas semanas, mas dá para fazer. Enquanto isso, a senhora está onde? Temporariamente na casa de uma amiga. Certo. Assim que os documentos ficarem prontos, a gente protocola a ação. Por enquanto, é aguardar.
Aparecida saiu da defensoria com um misto de esperança e frustração. Era um começo, mas era um processo longo, e ela não sabia se teria forças para aguentar. As semanas se transformaram em meses. Aparecida continuava morando na casa de Jéssica, dividindo aquele espaço minúsculo, tentando ajudar no que podia. Limpava a casa, cozinhava, cuidava de Trovão. Tentava não ser um fardo, mas sabia que era. Jéssica nunca reclamou, nunca deu a entender que estava incomodada, mas Aparecida via o cansaço nos olhos da moça. Via como ela chegava tarde do trabalho, cansada, e ainda tinha que dividir o espaço, a comida, a privacidade. Os documentos finalmente ficaram prontos em meados de maio. Doutora Patrícia entrou com a ação de alimentos e a medida protetiva contra Carlos. Ele foi notificado, mas ignorou. A advogada entrou com um novo pedido, dessa vez com multa por descumprimento. Só então Carlos respondeu através de um advogado particular. Ele contestava tudo. Dizia que a mãe tinha fugido, que estava com problemas mentais, que ele tinha tentado cuidar dela, mas ela se recusava. Anexou até laudos médicos antigos, consultas que Aparecida tinha feito anos atrás por pressão alta, e distorceu tudo para fazer parecer que ela tinha problemas cognitivos. Era uma batalha jurídica suja. Mas doutora Patrícia não desistiu. Pediu a avaliação psicológica de Aparecida. Um psicólogo do tribunal a examinou e atestou que ela estava plenamente lúcida, sem nenhum problema cognitivo. Era uma vitória pequena, mas importante. Em julho, 3 meses após o abandono, o juiz finalmente deu uma decisão parcial. Deferiu a medida protetiva, proibindo Carlos de se aproximar de Aparecida, e determinou que ele pagasse pensão alimentícia provisória de meio salário mínimo por mês enquanto o processo corria. Aparecida recebeu a notícia com alívio. Pelo menos agora teria algum dinheiro. Não muito, mas alguma coisa. Mas o dinheiro não aliviava a dor da rejeição. Valdirene continuava sem falar com ela. Júnior, o filho do meio, finalmente atendeu uma ligação da mãe no início de agosto, mas foi frio, distante. Mãe, eu não posso me meter nisso. É entre você e o Carlos. Eu tenho minha vida aqui em São Paulo. Meus problemas. Não posso ajudar. E desligou. Aparecida se sentiu completamente sozinha. Dos 3 filhos que criou, nenhum estava ao lado dela. Nenhum acreditava nela, nenhum se importava. Foi nessa época que Célia, a assistente social, apareceu com uma notícia que era ao mesmo tempo boa e ruim. Dona Aparecida conseguiu uma vaga para a senhora no Lar dos Idosos, São Vicente. É um abrigo aqui em Colatina, mantido por freiras. É um lugar bom, limpo, organizado. A senhora quer ir? Aparecida olhou para Jéssica, que estava ao lado. A moça sorriu, mas havia tristeza nos olhos. Você não precisa ir se não quiser. Pode ficar aqui. Não, Jéssica, eu já abusei demais da sua bondade. Já está na hora de eu sair daqui e deixar você viver sua vida. Você não é um abuso. Sou sim. E eu sei. Eu vou pro abrigo. Vai ser melhor assim. Jéssica abraçou Aparecida com força. As duas choraram juntas. 2 dias depois, Célia levou Aparecida até o Lar dos Idosos São Vicente. Era um casarão antigo de 3 andares, pintado de branco com detalhes azuis. Tinha um jardim na frente com bancos de madeira e algumas árvores frutíferas. Parecia tranquilo. A diretora era uma freira chamada Irmã Lúcia, uma senhora de seus 60 anos, baixinha, rechonchuda, de óculos grossos e sorriso gentil. Seja bem-vinda, dona Aparecida. Aqui é sua casa agora. Aparecida foi levada para um quarto coletivo no 2º andar. Havia 4 camas, 2 já ocupadas. As outras moradoras, Dona Geralda e Dona Marlene, cumprimentaram-na educadamente, mas sem muito entusiasmo. Velhas, cansadas da vida, assim como ela. O quarto tinha um armário de metal para cada uma janela que dava para o quintal e paredes pintadas de verde claro.
Cheirava a desinfetante e velhice. Aparecida guardou suas poucas coisas no armário e sentou-se na cama. Era dura, o colchão fino, mas serviria. Olhou pela janela e viu o quintal, com mais bancos e uma horta comunitária. Algumas idosas caminhavam devagar por lá. Era ali que passaria o resto de seus dias, em um abrigo, longe da família, sozinha entre estranhos. A rotina do abrigo era rígida: café às 7 da manhã, almoço ao meio-dia, jantar às 6 da tarde. Não podia sair sem autorização de irmã Lúcia. Não podia receber visitas sem avisar com antecedência. Não podia fazer barulho depois das 9 da noite. Aparecida tentou se adaptar. Participava das atividades recreativas que as freiras organizavam. Ajudava na cozinha quando deixavam. Conversava com as outras moradoras. Mas havia um vazio dentro dela que nada preenchia. Os meses passaram. Setembro, outubro, novembro. O dinheiro da pensão que Carlos pagava era depositado em uma conta que doutora Patrícia tinha ajudado a abrir para ela. Não era muito, mas dava para comprar algumas coisas pessoais: sabonete, shampoo, roupas novas. Jéssica ia visitar Aparecida 2 vezes por semana. Sempre levava alguma coisa: um bolo, frutas, revista. E trazia Trovão, que ficava pulando e lambendo Aparecida como se não a visse há anos. Aqueles eram os melhores momentos. Mas quando Jéssica ia embora, levando Trovão de volta, Aparecida se sentia mais sozinha do que nunca. Doutora Patrícia também visitava, sempre trazendo novidades do processo. Carlos continuava pagando a pensão, mas sob protesto. Tinha entrado com recurso tentando diminuir o valor. O processo se arrastava pela justiça, lento como tudo no Brasil. Valdirene nunca apareceu, nunca ligou. Era como se a mãe tivesse morrido para ela. E Júnior, bem, Júnior continuava em São Paulo, vivendo sua vida, fingindo que não tinha uma mãe abandonada em um abrigo. Aparecida ia às missas que as freiras organizavam na capela do abrigo. Rezava, pedia forças, pedia consolo. Mas a fé, que sempre tinha sido sua âncora, começava a fraquejar. Onde estava Deus quando seu filho a abandonou? Onde estava quando ela passou frio e medo na mata? Onde estava quando sua família virou as costas? Ela não tinha respostas. Dezembro chegou trazendo o calor intenso do verão capixaba. 6 meses tinham se passado desde o abandono. 6 meses vivendo no abrigo, numa rotina monótona, esperando que a vida fizesse algum sentido novamente. Aparecida estava sentada em um dos bancos do jardim, debaixo de uma mangueira, quando irmã Lúcia apareceu, caminhando apressada na direção dela. Dona Aparecida, tem visita para a senhora. A velha franziu a testa. Não era dia de Jéssica visitar. E doutora? Patrícia tinha vindo na semana anterior. Visita? Quem? Não sei. Um homem. Está esperando na recepção. O coração de Aparecida acelerou. Um homem? Seria Carlos? Vindo para quê? Para terminar o que começou? Para levá-la de novo? Com as pernas trêmulas, ela se levantou e caminhou até a recepção. Quando chegou lá, parou no batente da porta, chocada. Era Júnior. Seu filho do meio estava ali, de pé no meio da sala simples, com uma expressão indecifrável no rosto. Ele tinha 43 anos, era alto, magro, com cabelos começando a ficar grisalhos nas têmporas. Vestia calça jeans e uma camisa social azul clara, sem gravata. Parecia cansado, parecia mais velho do que era. Os dois ficaram se encarando por longos segundos. Aparecida não sabia o que sentir. Raiva, alegria, mágoa, tudo ao mesmo tempo? Foi Júnior quem quebrou o silêncio. Oi, mãe. A voz dele era baixa, hesitante. Aparecida engoliu seco. Júnior. O que você está fazendo aqui? Ele olhou ao redor, vendo as paredes descascadas, os móveis velhos, o cheiro de desinfetante. Vim te ver, conversar. 6 meses depois? Agora você quer conversar? A voz dela saiu mais dura do que pretendia. Júnior baixou os olhos. Eu sei. Eu demorei.
Eu não sabia o que fazer, mãe. Aparecida sentiu a raiva subir. Não sabia o que fazer? Seu irmão me abandonou no meio do mato, me deixou para morrer. E você não sabia o que fazer? Eu não sabia se era verdade. O Carlos disse. Eu sei o que o Carlos disse. Que eu sou louca, que eu fugi, que eu inventei tudo. E você acreditou nele. Preferiu acreditar no seu irmão do que na sua própria mãe. As palavras saíram em um grito. Irmã Lúcia, que estava na sala ao lado, apareceu na porta, preocupada. Tá tudo bem aqui? Aparecida respirou fundo, tentando se acalmar. Tá sim, irmã, desculpa. A freira olhou de um para o outro, hesitante, mas depois se retirou. Júnior continuava de cabeça baixa, as mãos nos bolsos. Mãe, eu vim porque eu descobri a verdade. Aparecida parou, surpresa. Como assim descobriu? Ele finalmente ergueu os olhos e ela viu que estavam vermelhos, cheios de lágrimas. O Carlos estava bêbado semana passada. Ligou para mim de madrugada e contou tudo. Disse que te levou para a mata mesmo, que te largou lá, que você era um peso e que ele não aguentava mais. Tava rindo, mãe, rindo, como se fosse uma piada. Aparecida sentiu as pernas falharem. Sentou-se em uma das cadeiras da recepção. Júnior veio e se ajoelhou na frente dela. Eu sinto muito, mãe. Sinto muito de verdade. Eu devia ter acreditado em você desde o começo. Eu devia ter vindo te buscar. Eu devia ter feito alguma coisa. Mas eu fui covarde. Eu achei mais fácil acreditar na mentira do Carlos do que enfrentar a verdade. Aparecida olhou para o filho ajoelhado na frente dela. Viu o arrependimento no rosto dele. Viu a dor. Mas também sentiu a própria dor, ainda tão viva, tão crua. Você me abandonou, Júnior. Quando eu mais precisei, você me abandonou. Eu sei, e eu vou carregar isso pelo resto da vida. Mas eu vim aqui para te tirar desse lugar, para te levar comigo, para São Paulo, para minha casa. Aparecida arregalou os olhos. O quê? Eu quero que você more comigo. Eu e a Fernanda, a gente tem um apartamento de 2 quartos. Um dos quartos está vazio. É seu se você quiser, e eu vou cuidar de você, do jeito que eu sempre devia ter feito. As lágrimas finalmente desceram pelo rosto de Aparecida, lágrimas de alívio, de raiva, de dor, de esperança, tudo misturado. E a Valdirene? Ela sabe que você está aqui? Sabe. Liguei para ela antes de vir. Ela ainda não acredita em você, mãe. Ainda acha que você está inventando. Mas eu sei a verdade agora, e vou fazer ela saber também. Aparecida ficou em silêncio, processando tudo. Depois de tanto tempo, finalmente alguém da família acreditava nela. Finalmente alguém vinha resgatá-la. Mas a ferida era profunda. 6 meses de solidão, de abandono, de dor. Não se curava assim, de uma hora para outra. Eu preciso pensar, Júnior. Ele assentiu, se levantando. Eu entendo. Eu vou ficar em Colatina por alguns dias. Tô num hotel aqui perto. Vou voltar amanhã pra gente conversar melhor. Tá bom? Tá. Júnior hesitou. Depois se inclinou e beijou a testa da mãe. Ela fechou os olhos, sentindo o toque do filho pela primeira vez em tanto tempo. Quando ele foi embora, Aparecida ficou sentada na cadeira, olhando para o nada. Irmã Lúcia apareceu com uma xícara de chá. Toma, querida. Vai te fazer bem. Obrigada, irmã. Era seu filho? Era. E? Aparecida tomou um gole do chá quente. Ele quer que eu more com ele, em São Paulo. E você vai... Ela olhou pela janela, vendo o jardim lá fora, as outras velhas caminhando devagar. Não sei ainda. Preciso pensar. Mas no fundo, ela já sabia a resposta. Aquela noite, Aparecida mal conseguiu dormir. Ficou virando de um lado para o outro na cama dura do abrigo, ouvindo os roncos de Dona Geralda e os suspiros de Dona Marlene. A cabeça fervilhava de pensamentos, de dúvidas, de medos. Júnior tinha vindo. Finalmente tinha vindo. Depois de 6 meses de abandono, de silêncio, de indiferença, ele tinha aparecido dizendo que acreditava nela, dizendo que queria levá-la para São Paulo.
dizendo que ia cuidar dela. Mas será que ela podia confiar? Será que não era apenas mais uma armadilha? Será que ele não ia fazer como Carlos, prometer uma coisa e fazer outra? As feridas estavam profundas demais. A confiança tinha sido quebrada de uma forma que parecia impossível de consertar. Quando o sol nasceu, Aparecida já estava acordada há horas. Levantou-se antes do café, foi até o banheiro coletivo, lavou o rosto com água gelada e olhou-se no espelho manchado. Viu uma mulher envelhecida, cansada, com olheiras fundas e rugas que não estavam lá 6 meses atrás. O sofrimento tinha marcado seu rosto de formas que nenhum creme poderia apagar. Mas também viu força, sobrevivência, resistência. Ela tinha passado por coisas que matariam pessoas mais jovens. Tinha sobrevivido ao abandono, à mata, à fome, ao frio, à rejeição, e ainda estava ali, ainda estava de pé. Desceu para o café da manhã e comeu em silêncio, enquanto as outras moradoras tagarelavam sobre trivialidades. Dona Carminha reclamava da comida. Dona Zilda contava pela 1000ª vez a história de como tinha sido professora. Dona Neuza mostrava fotos antigas dos filhos que nunca vinham visitá-la. Aparecida ouvia tudo com um ouvido só. Sua mente estava longe dali. Depois do café, foi para o jardim e sentou-se no banco debaixo da mangueira. Era seu lugar favorito. Dali, conseguia ver o portão de entrada, a rua movimentada lá fora, a vida acontecendo além daqueles muros. Ficou ali por 2 horas, apenas pensando, até que irmã Lúcia apareceu novamente. Dona Aparecida, seu filho voltou. Está na recepção. Já? Ela olhou para o relógio na parede da varanda. Eram 9 da manhã. Júnior tinha chegado cedo. Levantou-se, alisou a saia simples que vestia e caminhou até a recepção. Júnior estava ali, agora vestindo roupas mais casuais, bermuda e camiseta, mas com a mesma expressão de arrependimento no rosto. Bom dia, mãe. Bom dia. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Júnior olhava para os próprios pés. Aparecida olhava para a parede. Foi irmã Lúcia quem quebrou o clima. Por que vocês não conversam no jardim? É mais agradável lá fora. Boa ideia. Os dois saíram e foram até o banco debaixo da mangueira. Sentaram-se com uma distância respeitosa um do outro. Júnior foi o primeiro a falar. Eu trouxe isso para você. Ele tirou da mochila que carregava um envelope grande de papel pardo. Entregou para a Aparecida, que olhou sem entender. O que é? Abre. Ela abriu o envelope e tirou de dentro várias fotos. Eram fotos antigas, de quando os filhos eram pequenos. Aparecida com o marido, ainda jovens, na frente da casa velha. A Aparecida grávida de Valdirene, sorrindo para a câmera. As crianças brincando no quintal de terra batida. O Natal de 1992, com a árvore de plástico enfeitada com enfeites feitos à mão. As lágrimas vieram instantâneas. Aparecida segurou as fotos com mãos trêmulas, olhando para aqueles rostos felizes, para aquela família que já não existia mais. Onde você conseguiu isso? Fui na casa do Carlos. Ele não estava. Entrei com a chave que eu tinha e vasculhei tudo até achar. Essas fotos são suas, mãe. Sempre foram suas. Ele não tinha direito de ficar com elas. Aparecida passou os dedos sobre uma foto em que ela aparecia segurando o Júnior bebê. Ele devia ter uns 3 meses, pequeno, enrolado em uma manta azul. Ela estava sorrindo, tão jovem, tão cheia de esperança no futuro. Eu não lembrava que você era tão pequenininho assim. Júnior deu um sorriso triste. Você me contava que eu chorava a noite inteira, que você ficava acordada me embalando, cantando para eu dormir, e que o pai ficava bravo porque precisava acordar cedo para trabalhar. É verdade, seu pai não tinha paciência com bebê. Achava que criança tinha que ficar quieta, como se fosse possível. Ela continuou passando pelas fotos. Tinha tantas memórias ali, tantos momentos que ela achava que tinha perdido para sempre. Obrigada por trazer isso para mim, Júnior. Sério, você não faz ideia do quanto isso significa. Ele assentiu.
Depois respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Mãe, eu vim aqui não só para trazer as fotos. Eu vim para me desculpar, de verdade, e para te fazer uma proposta. Aparecida guardou as fotos de volta no envelope e olhou para ele. Que proposta? Quero que você more comigo, em São Paulo. Eu sei que já disse isso ontem, mas hoje eu vim com um plano de verdade. Eu conversei com a Fernanda, minha esposa. Ela está de acordo. A gente tem um quarto sobrando no apartamento. É pequeno, mas é seu. A gente vai te cuidar. Vai te dar tudo o que você precisa. Remédio, médico, comida, carinho. Tudo que o Carlos negou para você. Mas, Júnior, eu não quero ser um peso para você também. Não quero que daqui a uns meses você se canse de mim como o Carlos se cansou. Eu não vou me cansar, mãe, eu prometo. E se você não acreditar nas minhas palavras, acredita nas minhas ações. Vou provar para você, todo dia, que você não é um peso, que você é minha mãe e que eu deveria ter cuidado de você desde o começo. As palavras eram bonitas, sinceras. Mas Aparecida tinha aprendido da pior forma possível que palavras eram fáceis. Ações é que eram difíceis. Eu preciso pensar mais um pouco. Júnior assentiu respeitoso. Eu entendo. Mas enquanto você pensa, quero te contar uma coisa. Sobre o Carlos. O quê? Eu gravei a ligação. Aquela ligação bêbada em que ele confessou tudo. Tá aqui. Ele tirou o celular do bolso. Mexeu em alguns aplicativos e mostrou um arquivo de áudio. Apertou play. A voz embriagada de Carlos Eduardo encheu o jardim silencioso. Cara, eu me livrei daquela velha. Levei ela pro meio do mato e deixei lá. Ih, mano, você tinha que ver a cara dela quando eu acelerei e fui embora. Tava chorando, implorando, patética. Mas eu não aguento mais, sabe? Velha chata, vive reclamando de dor, querendo atenção. A Leandra também estava de saco cheio, então eu resolvi o problema. Simples assim. Tinha mais. Carlos rindo, contando detalhes, dizendo que tinha inventado a história de que a mãe estava com problemas mentais para se proteger caso ela aparecesse de novo, dizendo que não se importava se ela morresse. Aparecida ouviu tudo com o rosto pétreo. Quando o áudio terminou, ela sentiu uma raiva tão intensa que suas mãos tremeram. Você vai mostrar isso para a polícia? Já mostrei. Levei para a delegacia ontem à tarde. E também mandei para a advogada dele. O Carlos está ferrado, mãe. Isso é prova. Prova concreta. Ele não vai conseguir fugir agora. E a Valdirene, você mostrou para ela? Júnior fez uma pausa. Mostrei. Ela ficou em choque, não quis acreditar no começo, disse que eu devia ter manipulado o áudio, mas eu sei que ela está mentindo para si mesma, ela sabe que é real. Só não quer aceitar que o irmão dela é capaz de uma coisa dessas. Ela sempre foi mais apegada ao Carlos, sempre defendeu ele, mesmo quando ele estava errado. Eu sei, mas uma hora ela vai ter que encarar a verdade. A Aparecida ficou em silêncio, processando tudo. Depois olhou para o filho. Júnior, eu vou aceitar sua proposta. Vou morar com você em São Paulo, mas com uma condição. Qual? Se em algum momento você se cansar de mim, se eu virar um peso, você me fala. Você me fala e a gente encontra outra solução. Mas você não me abandona. Você não faz comigo o que o Carlos fez. Combinado? Júnior segurou as mãos da mãe com força. Combinado, mas isso nunca vai acontecer. Eu prometo. E pela primeira vez em 6 meses, Aparecida sentiu uma pontinha de esperança. Uma semana depois, Aparecida estava fazendo as malas. Não que tivesse muita coisa. Algumas roupas que tinha comprado com o dinheiro da pensão, as fotos que Júnior tinha trazido, o terço de madeira que nunca saía da bolsa, e mais nada. Toda uma vida reduzida a uma mochila velha. As outras moradoras do abrigo estavam reunidas na sala de estar, preparando uma pequena despedida. Dona Geralda tinha feito um bolo de fubá com o que tinha na cozinha. Dona Marlene tinha enfeitado a mesa com flores que colheu do jardim. Dona Carminha, apesar de sempre reclamar de tudo, estava com os olhos marejados.
A gente vai sentir sua falta, Aparecida. Eu também vou sentir falta de vocês. Era verdade. Aquelas mulheres tinham se tornado sua família nos últimos meses. Todas abandonadas, todas rejeitadas, todas lutando para encontrar dignidade nos anos finais de vida. Havia uma camaradagem ali, nascida do sofrimento compartilhado. Irmã Lúcia apareceu com um embrulho de papel de seda. Isso é para você, um presentinho nosso. Aparecida abriu e encontrou uma blusa nova, azul clara, simples, mas bonita. Tinha sido comprada com dinheiro que as freiras tiraram do próprio bolso. Vocês não precisavam, a gente queria. Você merece coisas boas, dona Aparecida. Merece ser feliz. As lágrimas vieram. Aparecida abraçou cada uma delas, agradecendo, prometendo que ia visitar sempre que pudesse. Quando Júnior chegou para buscá-la, trazendo Jéssica junto, a despedida foi emotiva. Todas choraram. Até a irmã Lúcia, que sempre se mantinha serena, limpava os olhos com um lenço. Aparecida entrou no carro de Júnior, um sedã prata que ele tinha alugado para a viagem, e olhou pela janela enquanto se afastavam do lar dos idosos São Vicente. Aquele lugar tinha sido seu refúgio, mas também sua prisão. Estava aliviada por sair, mas também com medo do que viria pela frente. A viagem até São Paulo durou 7 horas. Júnior dirigia com cuidado, parando de vez em quando para que Aparecida descansasse, esticasse as pernas, usasse o banheiro. Jéssica ia no banco de trás, com Trovão ao lado, e ia conversando com Aparecida sobre amenidades, aliviando a tensão. Quando finalmente chegaram em São Paulo, já era noite. As luzes da cidade grande impressionavam Aparecida. Ela nunca tinha visto tantos prédios, tantos carros, tanta gente. Tudo era gigante, rápido, barulhento. O apartamento de Júnior ficava em um bairro de classe média, num prédio de 8 andares. Não era luxo, mas era digno. Quando entraram, Aparecida foi recebida por Fernanda, a esposa de Júnior. Era uma mulher simpática, de uns 40 anos, cabelos curtos e olhos gentis. Abraçou Aparecida com carinho. Seja bem-vinda, dona Aparecida. Essa é sua casa agora. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. 2 quartos, uma sala, cozinha e um banheiro. Fernanda levou Aparecida até o quarto que seria dela. Era simples, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma cômoda. Mas tinha uma janela que dava para a rua, por onde entrava a luz do sol. E tinha um crucifixo na parede, colocado por Fernanda especialmente para ela. Espero que goste. Tá perfeito. Muito obrigada. Naquela noite, jantaram juntos. Fernanda tinha preparado um frango assado com arroz e salada. Comeram conversando, rindo, reconstruindo pontes que tinham sido queimadas. Aparecida olhava para o filho, para a nora, e sentia algo que não sentia há muito tempo. Pertencimento. Os primeiros meses em São Paulo foram de adaptação. Aparecida estava acostumada com o ritmo lento de Linhares, com o silêncio da roça, com a simplicidade da vida interiorana. São Paulo era o oposto de tudo isso. Barulho constante, trânsito caótico, gente apressada. Mas aos poucos foi se acostumando. Júnior a levava para passear aos fins de semana. Foram ao Parque do Ibirapuera, ao Mercado Municipal, à Avenida Paulista. Aparecida via tudo com olhos de criança, maravilhada e assustada ao mesmo tempo. Fernanda a ensinou a usar o celular que Júnior tinha comprado para ela. Um aparelho simples, mas funcional. Aparecida aprendeu a fazer ligações, mandar mensagens, até tirar fotos. E ela tirou muitas. Fotos dos passeios, das comidas que Fernanda preparava, de Trovão correndo no pequeno quintal do condomínio, da vista da janela do quarto. Guardava tudo como tesouros. Em novembro, quase um ano após o abandono, Carlos Eduardo foi condenado. Com a gravação que Júnior havia fornecido, mais os depoimentos de Aparecida, de Jéssica, de Célia e até de Reinaldo, que foi encontrado e aceitou testemunhar, o juiz não teve dúvidas.
Carlos foi condenado a 2 anos de prisão por abandono de incapaz, além de ter que pagar indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil para a mãe. A pensão alimentícia foi aumentada para um salário mínimo inteiro. Quando a doutora Patrícia ligou com a notícia, Aparecida não sentiu alegria. Sentiu apenas tristeza. Tristeza por ter chegado àquele ponto. Tristeza por um filho estar indo para a cadeia. Tristeza por tudo que tinha sido destruído. Mas também sentiu alívio. Finalmente havia justiça. Finalmente, alguém reconhecia que ela tinha sido vítima, não louca, não confusa, não problemática. Vítima. Valdirene continuava sem falar com ela. Mas Aparecida tinha feito as pazes com isso. Nem todos os relacionamentos podiam ser salvos. Algumas feridas eram profundas demais. No Natal daquele ano, Júnior, Fernanda e Aparecida montaram uma árvore pequena na sala do apartamento. Enfeitaram com pisca-piscas coloridos e uma estrela no topo. A Aparecida olhava para aquilo e lembrava dos natais antigos, quando os filhos eram pequenos, quando ainda havia união, quando ainda havia amor. Mas também olhava para o presente, para o filho que tinha voltado, para a nora que a tratava com carinho, para Trovão dormindo aos pés da árvore, para a segunda chance que a vida tinha lhe dado. Na noite de Natal, depois da ceia simples, mas gostosa que Fernanda preparou, os 3 se sentaram na sala para conversar. Júnior olhou para a mãe com seriedade. Mãe, eu quero te pedir desculpas de novo, por não ter acreditado em você quando devia, por ter demorado tanto para fazer a coisa certa. Eu sei que as desculpas não apagam o que você passou, mas eu preciso que saiba que eu me arrependo todo dia. Aparecida segurou a mão do filho. Eu já te perdoei, meu filho. No dia que você apareceu no abrigo, eu já tinha te perdoado. Porque guardar mágoa não ia me trazer de volta o tempo perdido, ia só me fazer mais infeliz. Júnior tinha lágrimas nos olhos. Você é forte demais, mãe. Mais forte do que eu jamais serei. Não sou forte, só sou uma velha teimosa que se recusa a desistir. Todos riram. Fernanda serviu rabanada e café. E ali, naquela sala pequena de um apartamento modesto em São Paulo, Aparecida sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Ela tinha perdido muita coisa. Tinha sido traída, abandonada, humilhada. Tinha visto o pior da natureza humana, especialmente vindo de quem deveria amá-la mais. Mas também tinha visto o melhor. Tinha visto a bondade de estranhos como Reinaldo, Jéssica, Neco, até os palmiteiros que podiam ter feito mal a ela, mas escolheram ajudar. Tinha visto a redenção de Júnior. Tinha visto que ainda havia esperança. E enquanto houvesse esperança, haveria vida. Aparecida olhou pela janela e viu a cidade iluminada lá fora. Milhões de pessoas, milhões de histórias, milhões de dores e alegrias acontecendo ao mesmo tempo. Ela era apenas uma gota naquele oceano imenso. Uma velha que tinha sobrevivido ao abandono. Nada mais, nada menos, mas era sua história e valia a pena ser contada. Se essa história mexeu com você, se te fez refletir sobre como tratamos nossos idosos, sobre o valor da família e da dignidade humana, deixe seu comentário. Conte pra gente de qual cidade você está assistindo e se conhece algum caso parecido. E se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas histórias reais. Elas são duras, são difíceis, mas são necessárias. Porque precisamos lembrar que por trás de cada idoso abandonado há uma história de vida, de lutas, de sonhos, e todos merecem terminar seus dias com respeito e amor. Muito obrigado por assistir. Até a próxima história.